Olá, gente, boa tarde, bom dia para quem vai estar, assistindo esse vídeo, mais um vídeo no canal. Boa tarde para todos, e boa noite para quem também vai estar assistindo. Eu estou aqui iniciando um vídeo para explicar a vocês que eu não tenho publicado, embora que seja recente, Acredito eu que fiz um mês que eu fiz um primeiro vídeo, e só tem 4 no meu canal. O meu intuito de abrir, um canal no YouTube foi porque eu sou seguidora de muitas pessoas do YouTube. E eu achei interessante. E até então, até 2025, eu não estava no intuito de fazer nada disso, Eu estava no intuito de estar trabalhando, porque minha vida toda sempre foi trabalhar. Eu fui criada entre 6 irmãos, E da parte, vivo, se restaram 5, e todos os 5, graças a Deus, trabalham, Fomos criados trabalhando. Eu trabalhei até meus 38 anos, de empregada doméstica, de padeira, Trabalhava na padaria também, faxina, essas coisas, catadora de reciclagem, material de reciclagem. A minha vida sempre foi trabalhar para estar sustentando e mantendo meus filhos. Só que a minha situação depois que eu fiquei doente, como eu disse lá no primeiro vídeo, que eu tive uma perca de um filho e, nessa trajetória toda eu tive perca também de irmãos, Então isso tudo mexeu comigo e eu acabei ficando adoentada e eu não pude mais trabalhar. Devido a muita chuva que eu peguei, sol, friagem, eu tive problema, no pulmão, como eu tenho até data de hoje, Só que com o tempo que vai passando, como teve agora essa chuva também, Chuva, muita chuva, o meu esposo até falou os dias, e eu vi na reportagem, acho que foram 20 dias de chuva, 24 dias de chuva, eu nem me dei conta, porque a preocupação é tão grande, Porque eu moro na beirada do morro, no pé do morro, E eu tenho medo de deslizamento, Que quando a chuva vem, ela vem jorrando muita água, Escorrendo muita água, de fazer barulho. E ficou muito barro também no quintal, eu tive que passar, o dia inteiro, a manhã inteira, o dia inteiro. Fui terminar, já era 10 horas da noite, passando mal, mas ele juntou eu e meu esposo para a gente estar limpando, ainda ficou ali um pouco ali ainda. E a escassez de água, Isso tem me entristecido muito, tem me desanimado muito, porque a água aqui, para mim, nesse momento, está sendo difícil, tá? Não vou dizer para vocês que eu não tinha poço, eu tinha, mas, teve uma complicação e eu perdi o poço, E vai para 1 ano que eu estou sem o poço. A água já vai para 1 semana que eu não tenho água, na minha casa. Então, graças a Deus eu economizo também, mas parece que Deus ele vem multiplicando cada dia, cada gota que eu tiro, da caixa. Graças a Deus deu para me lavar roupa, com um pouco que tinha na caixa de 500 litros, porque na verdade eu tenho 3 caixas. Eu tenho uma de 2.000 litros, tenho uma de 500 e tenho uma de 1.000, E que eu tenho, e aí quando a água vem, dá para mim encher as 3 caixas e eu passo ali 1 semana, 2 semanas com essas caixas d'água. Só que já vai para 2 semanas que eu não consigo reabastecer essa caixa, Por falta de vinda de água. Então, com isso, ela está me deixando triste, chateada, porque a gente, sem água, a gente não vive, sem alimento, muito menos. E se tem uma coisa que eu me preocupo muito, com os seres humanos que estão passando as mesmas coisas que eu estou passando, é ficar sem água. Eu sempre falo isso para Deus: Pai, não tem água,
né, como que um ser humano consegue viver sem água e sem alimento e principalmente sem ti e sem a saúde. Essa é a verdade. Ser humano nenhum vive, né? Ser humano nenhum consegue, porque primeiramente ele tem que estar presente sobre nossas vidas, né? Para que a gente possa estar sustentando e aguentando tudo que o ser humano passa, né, no meio das dificuldades. Então, o que eu quero explicar a vocês aqui, que agora, a partir de agora, o meu intuito nesse canal é estar, entendeu? Pedindo para que vocês possam estar me ajudando, né? Até então, quando eu fiz os primeiros canais, foi só para mim poder me distrair mais, sabe? E eu garanto a vocês que depois desse dia para cá, pelos os comentários, pelas curtidas, pelas visualizações, olha, os inscritos, né, as meninas, eu só tenho que agradecer elas pelas palavras que elas falaram, tá? Se houver, me fez eu tipo, despertar um pouco mais, né? Lutar mais, porque eu ainda não morri, né? A gente, enquanto tem vida, a gente tem esperança, a gente tem força, né? Que vem do céu, mas a gente continua, né? Se a gente olha para o tempo e fala para si, o Pai permitiu a gente ver a luz do dia e sentir, né? O vento que bate sobre nossos rostos, nossas faces, isso é sinal que tem vida. Então, se há vida, há esperança. Então, agora, a partir de agora, o meu intuito agora no canal é poder ser um meio, né, de ganho, de um trabalho para mim. Porque para quem trabalha, viveu a vida toda trabalhando e agora não poder, isso é angustiante, é triste, porque você já foi criada naquele intuito de estar trabalhando, né, de estar ganhando o seu suor, porque foi assim que minha mãe me ensinou, né? E Deus me ensinou, né, de a gente estar ganhando o nosso suor, né, não tirando nada de ninguém, ultrapassando ninguém, sabe, respeitando o direito de ir e vir, e isso é muito gratificante. E eu ensino isso aos meus filhos e ensinei também aos meus filhos mais velhos, né? Então, isso para mim é gratificante. E o meu intuito agora aqui nesse canal é pedir encarecidamente que vocês possam estar assistindo, né, os vídeos, compartilhando, se inscrevendo, para que o meu canal seja monetizado através desses canais que foram publicados. Mesmo que eles não estejam ouvindo, eu ganhei um microfonezinho, o meu filho me deu para mim poder falar um pouco mais, né, e um tom mais alto para que vocês possam estar ouvindo, né? O meu filho comprou para mim, pequenininho, mas ele comprou. E espero que vocês estejam ouvindo, né? Essa foi que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, elas não estão ouvindo, né? O que eu estou falando. Eu falei, nossa, pai, eu não sabia que eu falava tão baixo. Então, o que acontece? Agora sim, eu posso dizer que esse canal, para mim, vai ser um intuito de renda para mim, para que eu possa estar juntando dinheiro, né, para me estar fazendo o meu poço. O poço aqui não é barato, né? Como eu moro no morro, então é complicado, sabe? Eu vou fazer um vídeo qualquer dia desse para mostrar para vocês. É complicado. E o moço me pediu ano passado 4.000, né? 4.000 para me estar fazendo esse poço. Entre 4 e 5 mil, porque ainda tem que comprar as conexões, tem que comprar as encarnações, né? E no valor de 5 mil, porque é no morro, eu moro no morro. Se eu fizer, né, isso lá embaixo, o poço lá embaixo, ele é mais barato, mas eu sou cercada de casas na rua, então não tem como eu fazer o poço lá embaixo e os canos virem, né, pelo quintal do próximo, né, não rola, não tem como, né, então
para mim é dificultoso. E eu tenho 2 crianças, e eu tenho problema de crise de bronquite, né? Eu tenho 2 bombinhas, eu faço uso de bomba, eu faço uso de nebulizador, de antibióticos por causa do pulmão, né? Agora, mais do que nunca, eu estou tomando porque pode correr o risco de eu ter um outro tipo de doença do pulmão em cima, né, do que eu já tenho. Então, eu preciso. Se vocês puderem, carecidamente, me ajudarem, olha, eu serei eternamente grata a vocês, sabe? Porque o ser humano, ele pode viver com todas as dificuldades, mas sem água não. É muito triste. Tá gravando? Tá. Então, desculpa, tá? Então, eu peço ajuda a vocês. Agora virou um ponto de renda para mim. Eu tive que parar aqui um pouquinho porque é doloroso, sabe? Às vezes eu até falo para Deus, falo, Pai, hoje o ser humano não são todos, sabe? Mas eu tenho sentido, visto, que ao decorrer do tempo, né, as pessoas estão se esfriando, sabe? Estão um pouco assim, deixando de se colocar no lugar do próximo. Eu sempre falo pro pai, pai, se o senhor me der o que eu necessito, não é palácio. Tem gente que, eu não vou dizer para vocês que eu nunca tive assim desejo de ter uma casa boa. Qual é a mulher, né, que trabalha, que sustenta os seus filhos, que luta para a sobrevivência, luta para ter, né, a tua conduta, né, não digo exemplar, mas uma conduta boa que dê para você, né, levantar a tua cabeça e andar com a cabeça erguida, né, poder usufruir daquilo ali que você sempre almejou na tua vida. Eu sempre tive. Mas hoje, no meu ponto de vista, eu olho para minha casa, não que eu não seja grata, eu sou muito grata do que Deus fez por mim, sabe? Eu sou muito grata, eu agradeço Ele todos os santos dias, sabe? E eu falo, Senhor, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, eu vou estar te agradecendo por tudo do que o Senhor tem feito na minha vida, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor tem cumprido, o Senhor tem mostrado. Então, entre a casa em si e a água, sabe? Eu vou dizer para você a água, porque ninguém vive sem água, sabe? Ninguém vive sem água. Ninguém vive sem água. É muito difícil, sabe? É muito difícil o ser humano viver sem água. É muito difícil o ser humano viver sem alimento. É muito difícil o ser humano viver sem saúde. Então, eu peço aqui, deixo aqui, né, as minhas sinceras desculpas. Me desculpem por eu estar, né, ter agora parado um pouco o vídeo, porque eu não aguentei. Peço muito obrigado vocês que se inscreveram no canal, compartilharam, né, comentaram lá. Agradeço demais. Se tiver alguma crítica, podem falar. Eu não sou de retrucar nem de ficar batendo boca. Isso a gente aprende muitas vezes as coisas. Eu aprendi que nesse mundo nós temos que aprender a ouvir, né? E também falar, né? As coisas necessárias. Aquilo que for bom, eu recado, mas aquilo que não for, eu deixo no canto, eu não faço, né, concepção de nada disso. Quem me conhece sabe que eu sou assim, né?
Eu sou da paz, graças a Deus, eu gosto de viver no meu mundinho. E eu vou estar mostrando para vocês como que é o meu quintal, tá bom? Eu vou tentar aqui. Então, aqui é o monte, olha. Aonde eu mostrei a vocês que estava, né, jorrando água. Atrás desse monte tem minas, sabe? Tem minas d'água, mas por aqui vocês estão vendo que não tem, né? E aqui atrás é onde eu mostrei da janela do quarto do meu filho, de onde a água jorra, tá vendo? Onde a água jorra e ela escorre. E isso aqui estava tudo tomado de barro, tudo. Aqui desbarrancou, desmoronou também. Aqui desmoronou por causa da chuva, né? Então teve que limpar tudinho. Aí aproveitei, botei umas plantinhas aqui, ajeitei. Tá ali também o barro desmoronado, né? Minha esposa vai ter que ver como é que vai fazer, porque a gente já tentou por várias vezes tentar ajeitar, mas a gente não consegue. Estou disposta a ouvir ideias. Aqui é a minha caixa de 2.000 litros, só tem essa água aqui, né? Só tem essa água, que já está até parada, tem que jogar fora para lavar, né? Estou esperando a água vir, porque a água vem aqui, ó, dessa borracha da casa do meu vizinho, né? E a água, pelo visto, não tem vindo e ele não tem como mandar para cá, né? Porque ele também depende dessa água. E aqui o difícil acesso. Aí tem aqui também, esse terreno aqui, né? Aqui o meu filho está querendo fazer uma casinha para ele, porque ele mora de aluguel. E ele tem 14 cachorros, né? Tudo para doar, mas ele não encontra não encontra uma pessoa que queira, né? Então ele vai ter que fazer um muro, mas também sem água ele não tem como fazer um muro para poder estar colocando os cachorros. Porque também a gente não vai soltar os bichinhos porque eles foram criados, né? Só que agora eles estão cresceram, se tornaram adultos e estão procriando. Aqui é o terreno. A altura é a altura do terreno, tá vendo? O rapaz falou, olha quanto barro que tem ali, olha, tudo vindo de lá de cima, né? Tudo vindo lá de cima. E eu tenho que fazer um poço aqui em cima, né? Olhando de lá para cá, é mais alto. Olhando daqui para lá, é já um pouco mais baixo. Mas é assim, eu tenho que fazer um poço aqui. E o rapaz me cobrou 5.000, porque as casas, olha, tá vendo? São tudo murado. E as pessoas não vai, né, concordar de estar passando com cano, mesmo se eu quisesse vir de lá de baixo, fizesse um poço, porque tem como fazer, mas não tem como trazer de lá para cá a encanação para estar ligando, né, o poço. Então, é complicado. E eu preciso de agora fazer um poço. Então agora esse canal no YouTube, para mim, se tornou uma ponte, uma ponte de renda. Então eu agradeço a vocês. Hoje eu não estou muito boa, eu estou meio atacada da crise e, né, graças a Deus febre não tem me dado, dores também não, mas eu tenho ficado muito atacada. Não sei se é o estresse, se é o nervoso, porque a gente, né, vai passando no dia a dia, a gente vai ficando nervosa. Então, eu só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigada por tudo. Que Deus possa estar abençoando vocês. E pedir para que vocês se inscrevam, compartilhem, que vocês possam estar me ajudando para que o YouTube venha monetizar, né? Como eu estava vendo, escutando um rapaz falando que o canal ele tem que estar monetizado para que o YouTube, né, venha reconhecer o meu canal e para me poder passar ali e ter, né, algo ali todo mês. Então eu peço a vocês, se vocês podem encarecidamente me ajudar, porque até então era um meio de eu estar distraindo a minha cabeça, né? Confesso que eu estava até gostando
Mas hoje o que me levou, eu fiquei pensando muito a manhã inteira sobre isso e eu tomei essa decisão de estar levando hoje o canal do YouTube como, vamos botar, uma pequena profissão. E é um meio de eu esparecer minha mente, sair, né, da monotonia, porque eu não saio de casa, é muito difícil, eu me isolei dentro da minha casa, por fato de eu não poder me sentir, vamos botar, entre aspas, um pouco inútil, porque para quem trabalha, viveu a vida inteira, né, trabalhando, a gente acaba se sentindo um pouco inútil, né? Mas Deus, ele tem me sustentado. É, ajuda, essas coisas assim. O que eu estou pedindo é que se vocês podem fazer isso por mim, né? Para que eu possa estar me ajudando a estar ganhando isso, para mim poder estar fazendo esse meu poço, né? Que não vai ser só para mim, na verdade. Eu nunca tive algo que eu não pudesse dividir para o próximo, principalmente água, porque aqui é um lugar onde muitas pessoas passam necessidade de água. E até o meu filho fala, mãe, se a senhora tiver que tirar a tua roupa do corpo, nem que seja rasgada, e a senhora, né, ficar do jeito que a senhora veio ao mundo, a senhora daria? Com certeza eu daria. Porque eu me coloco no lugar do próximo, sabe? Eu sempre me coloquei. Porque se hoje eu estou passando por esse tipo de situação, amanhã eu vou encontrar alguém que vai estar passando da mesma forma. E por que não ajudar se eu estiver podendo ajudar? Eu sempre pensei assim. Então eu agradeço a todos, tá? Eu agradeço a todos. Eu vou passar agora publicar vídeos mais frequentemente, em nome do Senhor Jesus, se assim for da vontade dele, né? E tudo é primeiramente ele, né? Ele que faz acontecer tudo, não sou eu. E vou estar ensinando, acho que hoje mesmo, se eu tiver condições, de estar fazendo um vídeo ensinando a vocês como se faz uma cera de vermelhão, né? Que fala, né? Porque eu sou apaixonada por chão de vermelhão. E vou estar mostrando a vocês mais tarde como que se faz um vermelhão, né? Para estar colocando no chão. Porque eu não compro, eu faço. Então, eu deixo aqui meu agradecimento. Muito obrigado para quem vai estar assistindo. Que Deus possa estar abençoando, derramando chuvas de bênção para cada um. Sei que as dificuldades, as tempestades, elas sempre vêm. Não há vitória sem guerra, não há vitória sem, né, sem peleja. Então, todos, né, os filhos do Senhor tem que passar por ventos, por tudo para poder cantar o hino da vitória lá na frente. Então eu só tenho que agradecer a vocês, muito obrigada mesmo, a todos que se inscreveram, a todos que, né, compartilharam, muito obrigada mesmo, mesmo. Eu agradeço a todos. Ficando na paz e até